deixando a mensagem nesta noite. Glória a Jesus. E desde já quero agradecer a cada um dos irmãos. Fiquem ligados, porque nós já podemos sentir a presença do Senhor. Ele ainda está aqui no nosso meio. E muitas coisas Ele ainda vai fazer. Amém? Ficam ligados em espírito. Amém? Quero convidar a missionária Lúcia, que está nos visitando, veio da Bahia também. Veio para fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu cumprimento a amada igreja de controle essa parte de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos felizes com o Senhor Jesus. Bem, nós já podemos sentir a presença do Senhor na casa. Né? Aleluia. Você já sentiu a presença do Senhor na casa? Glória a Deus. Bem, Ele está na casa. Aleluia. Glória a Jesus. Né? Que maravilha. Né? Aleluia. É poder nessa noite nós estar aqui para adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Eu agradeço o Senhor do Senhor preparar mais uma vez. Aleluia. Para mim estar, aleluia, juntamente com os irmãos, né? Aleluia, glória a Jesus. E nessa noite o Senhor já falou fortemente, Ele vai continuar falando. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Ele é o maior, Ele é o grande, Ele é o todo-poderoso, aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia, nós podemos assim contemplar. Aleluia, assim, a presença do Espírito Santo, né? Aleluia, agora à tarde nós fomos à casa desse casal, né? Aleluia, esse casal de missionários. Nós fomos ali na casa deles. E Jesus é lindo, irmãos. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele vai assim confirmando. Aleluia, que Deus continue abençoando esta missionária. Faz assim, por favor. Você, abra a boca. Abra a boca. Aqui tem vasos, irmãos. Aqui tem vasos. Os vasos que o Senhor vai desembarcar. Aleluia, você crê nisso? Que tem vaso que está embarcado. Aleluia. Que tem vaso missionário. Que Deus que Deus quer levantar na terra nesses últimos dias. Oh, aleluia. O Senhor quer levantar na terra vasos que estão embarcados, vasos que muitos não dão nada, aleluia. Que muitos, aleluia, olha com o olho atravessado, aleluia. Que é vaso, aqui Deus escolheu, aleluia, tirou até mesmo lá no fundo do poço para usar na terra, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, né? Aleluia, essa semana eu estava, a gente estava, aleluia, esse mês, né? Já entramos já o mês de junho, né? E nós estávamos ali com o congresso das irmãs, né? E, aleluia, confesso, irmãos, que não é fácil. Liderar a obra não é fácil, né? Aleluia, glória a Jesus, é muita preocupação, é muita a responsabilidade, né? Aleluia. E ali, aleluia, o mês passado foi uma correria para mim, que, aleluia, até eu falei, Senhor, tem misericórdia, meu cabelo estava, aleluia, já não tenho cabelo, meu cabelo é bem curtinho, e o danado do cabelo começou a cair, começou, aleluia, a ficar aquele fiapinho, falando, Senhor, aleluia, o que é que eu faço? E tanta preocupação, uma preocupação de um lado, outra de outro, aleluia, e o Espírito Santo, aleluia, ele começou a me apertar, porque, aleluia, Deus, aleluia, eu comecei a parar, a parar o ídolo, aleluia, porque Deus me chamou para a obra, para resgatar vidas, aleluia, e ali o meu cabelo começou a quebrar, começou a falar, Jesus tem misericórdia, aleluia, e estava aquela
e eu sem querer tirar as pontas do meu cabelo, aleluia, e ali, aleluia, ele só quebrando, aleluia, e eu fui ali, aleluia, fez para tirar as pontas do cabelo, e o Espírito Santo falou assim comigo, disse assim, aleluia, você está vendo, quando eu escolho para a minha obra, e fica, aleluia, glória a Jesus, querendo parar a caminhada, e ali toda a preocupação, né? Ali meu esposo é pastor, nós apacenta, eu viajo, aleluia, e aleluia, é aquela luta, aquela correria, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia, não me deixa eu sem cabelo, aleluia, glória a Jesus. E aí eu estava muito preocupada, ansiosa, preocupada com a obra do Senhor, aleluia. E aí foi que quando a missionária me fez o convite, e o Espírito Santo de Deus falou assim, você vai parar? E o Espírito Santo de Deus falou que a senhora aceita o convite dela. Uma chuva lá na Bahia, e eu estou aqui para fazer o hino do Senhor. Porque, irmãos, quando Jesus começa a apertar, dói, mas dói, irmãos, dói tanto. Não sei por que eu estou falando isso aqui. E o Senhor nessa noite ministrou no meu coração a palavra, nessa noite, aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você que está com seus vasos emborcados, o Senhor nesta noite vai desemborcar. Você que tem pensado de parar, você que tem pensado em desistir da missão que Deus colocou em tuas mãos para tu fazer, aleluia. Mas nessa noite Deus vai te levantar. Deus ministrou meu coração agora na madrugada. O Senhor falava para mim, olha, dentro da minha casa tem muitos vasos emborcados e vazios, aleluia. E o Senhor me deu Mateus 25 primeiro. Quem quer nesta noite receber o azeite? Glória a Deus, aleluia. Vaso, irmãos. Deus não quer vaso vazio, porque vaso vazio não presta para nada. Para que vaso vazio presta? Para que Deus quer vaso vazio? Para que Deus quer vaso que não tem o azeite? Você está entendendo? Deus quer te usar, mas para Deus te usar tem que ter o azeite. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Deus precisa, Ele falou comigo, me acerta. Eu preciso de vaso que tem azeite para usar. Aleluia. E nesses últimos dias, Deus quer preparar homem e mulher cheia. Terra, sopa da raça, cheia do azeite para usar. Aleluia. Vaso vazio para Deus não presta. Tem que ser cheio para usar. Abra sua Bíblia em Mateus 25 primeiro. Eu vou estar aqui de outro livro de graça aqui, aleluia, lá no culto da casa da irmã. O Senhor, aleluia, me deu uma mensagem. O Senhor mandou citar também aqui nesta noite, nesse outro livro, aleluia, glória a Jesus, no livro de Isaías também. Isaías, aleluia, 55 no verso 6 a seguir. Mas vamos ler, aleluia, em Mateus 25 primeiro. Me ajuda aí, porque eu estou com outro livro aberto, amém? Aleluia, vai procurando, vai glorificando, não saia da fiação do Senhor, porque nesta noite, Deus, Ele quer derramar, Ele quer abrir a porta do céu, nesta noite, Ele quer descer, aleluia, a sua glória, neste lugar, porque Ele quer, esse vaso
Pode fechar sua Bíblia e vamos orar, Senhor, fazer oração. Aleluia. Fala para o seu irmão e fala. Fala, hoje eu busco mais o azeite. Soberano Deus, olha comigo. Soberano Pai que está no céu. Neste momento, Espírito Santo, neste encontro, Pai, essa noite, Davi nos buscar algo, meu Pai, importante. Pai, o Senhor diz, aleluias, ainda, meu Deus, aleluia. Isaías, Senhor, aleluia, 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, aleluia. Aleluia. Ai, meu Deus, nesta noite viemos invocar a Ti nesta noite. Porque necessitamos, meu Deus, de invocar a Ti enquanto é tempo, enquanto é hora, enquanto é momento, enquanto podemos alcançar essa presença. Eu peço a Ti, meu Pai, que nesta noite a Tua igreja vai no bico de invocar a Ti nesta noite. A Tua igreja vai invocar a Ti. A Tua igreja vai buscar, ó Deus, a Tua presença nesta noite, meu Deus, enquanto é tempo, em nome de Jesus. Louva o Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Louva bem alto para Jesus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus Glória a Deus. Amado, nós estamos diante de uma palavra revelada, quentinha do céu. Eu costumo dizer que eu não sei pregar, quem prega é o Espírito Santo. Quem prega é o Espírito Santo, eu não prego, quem prega é o Espírito Santo. E nessa noite o Senhor nos trouxe para nós essa palavra, essa mensagem, nessa noite, aleluia. Vamos falar um pouco daquelas 10 virtudes que o Senhor, aleluia, aquelas 5, aleluia, a Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes. Mas, aleluia, todas 10 vestiam iguais. Todas 10 tinham seu vestimento iguais. Aleluia, glória a Jesus. Mas tinha, aleluia, uma diferença, aleluia.
Glória a Deus. Mas tinha, aleluia, 5 loucas. Ela estava preocupada com tantas coisas. Aleluia. Ela estava preocupada, quem sabe, eu vou fazer a comida do meu marido, eu vou lavar a roupa do meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos. Aleluia. E ela estava, aleluia, desligada. Aleluia. Ela não estava se comportando como aquelas 5 estavam se preparando na hora da chegada do noivo. Aleluia. Balança teu irmão, diz assim: tu está se preparando? Fala, olha dentro do olho dele e dela e fala: tu está preocupando, você está preocupado, aleluia, com meu vaso. E a Bíblia diz que, aleluia, Ruth estava ali feliz, né? Aleluia, se arrumando, se organizando, aleluia, buscando, aleluia, se revestindo, aleluia, porque ela precisava estar preparada. Mas as loucas não, elas não, aleluia, ela estava desapercebida, ela não estava nem aí, aleluia. Eu creio que naquele momento eles estão, sim, aleluia, quando o noivo vier, eu vou até elas e peço um pouco do seu azeite. Azeite não se dá e não se compra, e não se vende. Azeite se conquista no joelho. Aleluia. Azeite se consiga, aleluia, buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O azeite, ela não se dá e não se vende, ela se conquista no joelho, ela se conquista na oração, ela se conquista, aleluia, vigiando. Deixa eu te perguntar, como é que tem teu vaso? Teu vaso tem azeite? Fala para teu irmão que tem azeite. Aleluia, tem azeite. Fala para ele: eu tenho meu azeite, mas eu não posso te dar. Fala para ele: eu tenho meu azeite, mas o azeite é meu, eu não vou te dar. Fala para ele: o noivo está vindo, eu ainda estou me preparando, eu tenho meu azeite, mas meu azeite eu não vou te dar. O meu azeite eu não vou te viver. Você precisa. Porque se você for dividir, vai faltar para você. É quanto hoje, quantos hoje é que eu azeite do pastor da missionária? Que é o azeite do que busca. Foi, aleluia, aquelas 5, aleluia, aquelas 5 loucas. Ela estava de olho no azeite das 5 profetas que estavam ali vigiando. E a Bíblia diz que naquele momento, aleluia, porque Jesus é assim, ele avisa. O Senhor, ele avisa. O Senhor, ele prepara e alerta a igreja. Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. O Senhor espera a sua igreja. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que ali naquele momento se aproxima o noivo. Aleluia. Ela estava ali, não estava nem aí. Ai, mas quando o noivo vinha, eu acompanho elas. Eu acompanho ela e entro na porta do Senhor. Negativo. Não vai. Se não tiver azeite, se não tiver preparado, não vai avançar. Não vai entrar nas portas do Senhor vazio. Não vai se apresentar para Deus vazia sem azeite. Não. Não vai. Se tiver vazio, não vai entrar lá. E a Bíblia diz que ali se aproxima o noivo. E quando o noivo se aproxima, aleluia, aleluia, glória a Deus, e se aproxima aqui as prudentes.
Aleluia! Você pode observar que Jesus ele dá um tempo para nós se preparar. Aleluia! Jesus dá um tempo, aleluia, para nós se preparar. Aleluia! Quando ele fala, aleluia, glória a Deus, ali, aleluia, diz ainda: buscai o Senhor enquanto pode achar e voltai enquanto está perto. Glória a Deus! Jesus tem nos dado a oportunidade de uma mudança. Tem dado lá. Sim ou não? Jesus todos os dias nos dá a oportunidade de nós buscar a presença do Senhor. E quando nós olhamos para uma missionária, uma missionaria, ela comentou ali, e eu falei, eu falava assim: é assim mesmo, minha serva. É desse jeito ou não. Isso é um privilégio aqui, tem um templo, um salão para uma igreja, para entrar naquela porta para adorar o Senhor. Glória a Deus. E quando bota, aleluia, dificuldade, aí eu não vou lá por causa disso aqui. Você está vindo buscar sua salvação, você está vindo para buscar, aleluia, olhar para os outros. Você tem que vir buscar Jesus. Você tem que vir, você tem que sentir a necessidade que você precisa buscar e invocar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, enquanto você tem a oportunidade de entrar por essa porta para adorar o Senhor. A hora de invocar Jesus é agora. A hora de buscar Jesus é agora. A hora de ter um encontro com Jesus é agora. É onde tem a verdade de fazer o concerto é agora. Naquele grande dia, Jesus não vai querer desculpa de ninguém. Ele vai dizer: eu te dei a oportunidade. Eu te dei a oportunidade, eu te dei um salão bem perto da tua casa. Eu te dei um salão perto da tua casa. Olha você buscar a tua presença. Olha você glorificar meu nome. Olha você ir para minha casa e orar meu nome. Estou jogando fora. Aí eu não vou por causa de fulano. Então você vai ficar. Porque perfeição da terra não vai achar. Não vai. Todos os missionários estão fazendo isso. Quantos vão ficar? Não, porque está jogando fora a oportunidade que Deus está dando. O Salmo 121 ele diz: eleva meus olhos para o monte. Seu socorro vai vir de quem? Você está esperando o socorro de homem? Você está esperando o providência do outro da terra? Você vai ficar, meu filho. Você está esperando, aleluia, glória a Deus, alguma coisa do homem que está no público? Não, ele está fazendo a parte dele, você tem que cuidar da tua. É desse jeito. Porque o Senhor, ele tem dado a oportunidade. Deus deu a oportunidade àquelas 5 loucas. Ele deu a oportunidade dele receber o mesmo contínuo presente como aquelas 5 recebeu o meu Deus, a oportunidade dela não vai receber. A Bíblia diz que quando ela, aleluia, procura, já era tarde demais. Ali já se encontrava o noivo, e as 5 estavam ali com a sua, aleluia, as suas vasilhas, a sua lamparina acesa, e as outras estavam, aleluia, com a lamparina apagada. Aleluia, e Deus, aleluia, pegou ali de surpresa, porque ela estava vazia, ela não tinha nada para apresentar o noivo. Na chegada do noivo, ela não tinha nada. Estava seca, estava vazia, não tinha. E quando o noivo se aproxima, acompanha as vítimas daquela que estava com a sua lamparina acesa.
disse ali que uma delas acompanha o noivo. Aleluia, glória a Jesus. Quando ela vai, ela vai querer entrar. Aleluia, glória a Deus, ali pelas portas. Aleluia, glória a Deus, Deus, aleluia. Lança ela fora desse apartamento de mim, maldito, porque eu não te conheço. Aleluia. Será uma palavra dura. Será uma palavra difícil. Mas o Senhor está dando oportunidade de não buscar o Senhor. Todos os dias Jesus nos dá, irmãos, a oportunidade de buscar esse azeite. Precisamos desse azeite para poder, aleluia, buscar as almas que estão lá fora. Precisamos desse azeite para cuidar da nossa casa, da nossa família. Porque quem tem azeite, irmãos, aleluia, tem alegria. Quem tem azeite, ele tem paz no coração para levar as pessoas tristes, as pessoas doentes, e para nós levar a cura. Tem que ir com a botija cheia do azeite para, aleluia, sarar as vidas que estão enfermas. Como iremos? Se muitas vezes jogamos fora a oportunidade de buscar o Senhor, jogamos fora, aleluia, o momento, muitas vezes se preocupa com tanta coisa, se preocupa com casa, se preocupa de ganhar dinheiro, se preocupa de comprar o melhor carro do homem, do ano, esquece da salvação, esquece da presença do Senhor, porque quem tem a presença de Deus tem tudo na vida. Quem tem, aleluia, a presença de Deus, você conquista tudo. Aleluia. Quanto, irmãos? Quanto estou correndo atrás de tantas coisas? Está esquecendo do que Jesus deu. Está esquecendo de buscar a presença do Senhor. Está esquecendo, aleluia, de buscá-la. Buscar em primeiro o reino do céu. A gente está vendo um mundo espiritual, irmãos, em guerra. A gente vê, aleluia, a gente vê uma situação difícil espiritual. O mundo já não crê mais. É porque está faltando um azeite missionário. O desejo de buscar o azeite acabou. O desejo de convidar o Espírito Santo a fazer parte mais da vida acabou. Não tem mais sede. Não tem mais sede de buscar a presença de Deus. Não tem mais sede, aleluia, de convidar o Espírito Santo, aleluia, para fazer parte da sua vida. Como, aleluia, quem lidera, muitas vezes se preocupa com as almas. Aleluia. E ali você, aleluia, se preocupa, está falando em congregar. Já não tem mais força de liderar a sua casa. A gente vê, aleluia, agora é tanto casamento destruído, é tanta família destruída, é porque não tem um azeite, irmãos. Porque quem tem um azeite, irmãos, ele procura, aleluia, glória a Jesus, ele tem, aleluia, um azeite, ele tem alegria, ele tem disposição, aleluia, para dar uma palavra, para aconselhar, para orar pelo fraco, e Jesus levantar. Aleluia. Se eu não tiver presença, eu vou fazer o quê? Eu vou orar pelo enfermo? Eu vou ter unção para orar pelo enfermo? Eu vou ter unção para orar, aleluia, expulsar os demônios? Se não tiver o azeite, se não tiver a presença de Jesus, se não